Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Enfim, espero que vocês estejam bem. Eu tô resolvendo uns probleminhas ao mesmo tempo pelo WhatsApp, então às vezes vai ficar aparecendo esse barulhinho do WhatsApp de mensagem, tá? A nossa aula hoje a gente vai falar sobre potenciação e radiciação com números racionais. Nossa, professora, mas a gente já viu isso. Calma, eu sei que vocês já viram as duas coisas, as duas operações. Só que agora a gente vai ver de uma maneira diferente, um pouquinho diferente, tá? Para a gente retomar, a gente tem que saber que a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? Uma complementa a outra. São operações independentes, porém elas são inversas. E a gente pode verificar essa associação entre elas através da relação entre as medidas do lado e da área de um quadrado e também entre a medida do volume das arestas de um cubo. Professora, como assim? Bom, é o que nós vamos ver agora. Coloquei aqui para vocês um quadrado. Como que a gente calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é calculada por lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, tá? Então, a área de um quadrado pode ser calculada por lado vezes lado ou lado ao quadrado. É a mesma coisa. Então, a área tá aqui, ó. A área igual a lado vezes lado ao quadrado. Professora, mas e se eu tenho o valor da área, mas não tenho do lado? Eu preciso descobrir o valor do lado, não da área. Bom, a gente usa a operação inversa, ó. A área tá aqui e eu tenho o lado ao quadrado. Para eu descobrir o valor do lado, esse expoente 2 aqui, ele tem que sair daqui, certo? Para ele sair daqui, ele vai ter que pular a ponte aqui para o outro lado. Só que toda vez que ele pula essa ponte, ele vai para o outro lado do sinal de igual, ele não vai para o outro lado, na verdade, né? Ele inverte a operação. Então, se é uma potenciação, ele vem para cá como raiz quadrada. Então, ele vai vir como raiz quadrada de quem? Da área. Raiz quadrada da área é igual ao lado. Então, quando a gente tem o lado e quer descobrir a área, é só fazer lado ao quadrado. E quando a gente tem a área e quer descobrir o lado, é só a gente fazer raiz quadrada da área, operações inversas. Aí eu coloco aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que esse quadrado aqui, ele tenha 25 centímetros quadrados de área. Olha, eu não sei fazer um M, gente. Enfim, 25 quadrados de área. 25 centímetros quadrados de área. Então, como que eu posso descobrir a medida do lado? Eu quero descobrir quanto mede os lados desse quadrado. Lembrando que o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se eu descubro um, eu descubro todos. Para descobrir as medidas do lado desse quadrado, a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, com operação inversa. Então, ó, eu tenho a medida da área, tá? Então, no lugar da área, eu vou pôr o 25. Vou extrair a raiz quadrada do 25. Quando eu extrair a raiz quadrada do 25, eu vou achar a medida do lado. Tá, qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, a gente chega à conclusão de que cada lado desse quadrado aqui mede 5 centímetros. Professora, mas como eu vou saber se isso está certo? Bom, para a gente saber se isso está certo, a gente pode vir aqui, ó, e aplicar a formulazinha inversa. A área tem que ser igual ao lado ao quadrado. Vocês acharam o valor do lado, certo? Então, a área tem que ser igual... Qual o valor do lado que nós achamos? 5. 5 centímetros. Então, tem que ser igual a 5 elevado ao quadrado. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25.
Então, a área é 25 centímetros quadrados. Deu certinho com o que nós tínhamos inicialmente. Então, uma operação, ela complementa a outra, ela nos leva a outra, tá? A potenciação e a radiciação. O mesmo vale para um cubo, tá? Só que no cubo é uma figura tridimensional, uma figura de 3 dimensões. Então, nós temos a medida das arestas, nós temos a área total e nós temos o volume, tá? E como é que a gente calcula o volume de um cubo? O volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, vamos supor que esse cubo aqui, cada aresta... Não, o volume dele seja... vamos pensar, 27. 27 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque é um objeto tridimensional, tá? E eu quero descobrir a medida da aresta. Professora, mas o que é aresta? Ó, essa é uma aresta, essa é outra aresta, outra aresta, outra aresta, e assim por diante. Qual é o lance do cubo? O cubo tem todas as arestas com a mesma medida. Então, se você acha uma, você acha todas, tá? A gente descobre aqui que o volume é igual a aresta ao cubo, tá? Então, eu tenho o volume 27 é igual a aresta ao cubo. Tá, professora, o que eu faço agora? Bom, para eu descobrir o valor da aresta, eu preciso tirar esse expoente daqui. Mas ele vai para onde? Ele tem que ir lá para o outro lado, ele tem que pular essa ponte do igual aqui. Mas como ele vai pular a ponte, eu tenho que inverter a operação. Então, se ele está uma potenciação, ele passa para o outro lado como raiz. Então, se ele é potência cúbica, ele passa para cá como raiz cúbica. Raiz cúbica de quem? De 27. Raiz cúbica de 27, eu acho a medida da aresta. Bom, para achar a medida da aresta, eu tenho que pensar qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai me dar 27. É o 3, porque, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, cada aresta desse cubo mede 3 centímetros. Cada uma dessas arestas, tá? Então, assim como no caso do quadrado, no caso do cubo, a potenciação e a radiciação também se complementam como operações inversas, tá? Professor, e se eu quero saber se isso está certo? Eu aplico aqui, ó. O volume tem que ser igual a aresta ao cubo, certo? Eu achei a minha aresta. A aresta é 3. Então, aresta ao cubo. O volume tem que ser... Agora, a gente precisa resolver essa potenciação. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. O volume bateu certinho com o que nós tínhamos inicialmente. 27 centímetros cúbicos. Só que aí a gente entra aqui numa outra situação. A gente entra em potenciações e radiciações com expoentes racionais não inteiros, ou seja, os expoentes ou os índices e os radicais e as potências, os expoentes da minha raiz serão decimais ou frações. Professora, o que eu faço aqui com essa meleca? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. O número que está aqui na base é o 9, tá? Eu transformo essa potência para uma raiz. Então, vai ficar raiz quadrada, vai ficar uma raiz, né, de quem? De 9, certo? Aí, eu vou observar aqui. O número de cima da fração é o 1. O número de cima vai dentro da minha raiz. O número de baixo, ele vira o índice da minha raiz. Então, aqui nada mais é do que raiz quadrada de 9 elevado a 1. Bom, eu consigo arrumar isso, certo? Raiz quadrada não é obrigatório aparecer o 2 aqui. E quando o expoente é 1, também não é obrigatório aparecer 1 aqui. Então, fica só a raiz quadrada de 9.
caso a questão peça para vocês resolverem, né? Caso peça para vocês calcularem, a gente faz. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Tá? Aí, esse aqui. Olha que confusão. 16 elevado a 0,75. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é arrumar esse 0,75 aqui. Tenho que transformar ele para fração. Então, 16 elevado a quem? 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100. Arrumei aqui, tá? Nossa, professora, que raiz é essa? Misericórdia. Calma. Dá pra gente simplificar essa fração aí. 75 e 100 eu consigo dividir por 25, tá? E eu simplifico a fração. Então, na verdade, vai ficar 16... 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Melhorou, né? Aí a gente vem aqui. Quem vai dentro da minha raiz? Vamos lá. Minha raiz está aqui. O 16, que é a minha base, ele vira o meu radicando. Tá aqui. O numerador, ou seja, o número de cima, vira o expoente, aqui dentro. Ele vai para dentro. E o denominador do expoente vira o índice da raiz. Acabou. Transformei para uma raiz. Tá? Professora, e quando é o contrário? Quando vem a raiz e eu preciso transformar para potenciação? Vamos ver. Bom, primeira coisa que a gente vai olhar. Quem é o número que está dentro? Quem é o radicando? Bom, o radicando é o 5. Então, ele vai virar a minha base. Coloquei o radicando? Vamos pensar. Quem vai ser o numerador da minha fração? Que número vai em cima? O número que vai em cima é sempre o que está dentro. Então, vai ficar 2. E o número que está fora vira o denominador. 5 elevado a 2 terços. Transformei novamente. E aqui nós temos uma raiz quadrada de 10. Professora, mas aí não tem número. Tem sim. Eles estão escondidos, mas eles estão aqui. Aqui no 10 nós temos um 1 escondidinho. Opa, que coisa horrível. Deixa eu apagar. Aqui no 10 nós temos o 1 escondidinho. E aqui fora, como é raiz quadrada, nós temos o 2 escondidinho. Então, a gente monta também. Quem vai ser a base da minha potenciação? O 10. Tá aqui. Quem vai ser o numerador da fração do expoente? Quem vai em cima? O número que está dentro. 1. Quem vai ser o denominador? O número que está fora. Então, fica 10 elevado a meio. E o último exemplo aqui. 4 elevado a 3 sobre 2. Bom, quem vai dentro da minha raiz? Quem vai ser o meu radicando? Vai ser o 4. Coloquei ele aqui. Tá. Quem vai ser o expoente do 4? O expoente do 4 é o numerador. É o número que está em cima. 4 elevado a 3. Quem vai ser o índice da minha raiz? Quem vai aqui fora? É o denominador. O 2. Bom, dá pra gente arrumar isso aqui, certo? Então, vai ficar raiz quadrada de 4 elevado a 3, eu consigo resolver. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Então, fica raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, sempre que possível, se o exercício pedir, a gente extrai a raiz quadrada. Nem sempre vai ser possível, tá? Mas sempre que der, a gente extrai a raiz. Bom, gente, não é difícil, tá? É só ter bastante atenção onde vai cada elemento. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar. E bons estudos para vocês.